Pode sentar, por favor. Eu quero te convidar para o texto do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Diego, acho que eu não vou precisar não, obrigado. Acho que agora deu, como eu estou com esse microfone, deu certo aqui. Romanos capítulo 12. A gente está numa série aqui chamada Sopro. O Espírito Santo que transforma todas as áreas da vida. E por que a gente está nessa série Sopro? Porque a gente está exatamente no período, dentro do calendário litúrgico cristão, que é o período do Pentecostes. A espera do Espírito Santo. Então, no calendário cristão, nós temos a Páscoa, que é todo o período que vai... Na verdade, a Quaresma, né? A Quaresma, que é o período de 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa. Então, a Páscoa é o final da Quaresma. O domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Mas você deve lembrar que depois da ressurreição do Senhor, o Senhor Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E aí acontece o evento na ocasião da festa do Pentecostes, que é relatado em Atos capítulo 2. Então, já que a gente já passou pela ressurreição, agora a gente está buscando ser dirigido pelo Espírito. Buscando esse sopro do Espírito para conduzir a nossa vida. E a gente entende que o Espírito Santo é essa vida de Deus em nós e que nos conduz, ou deveria conduzir, toda a nossa vida. Afinal, essa deve ser a nossa grande diferença enquanto os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? É aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Quem são os filhos de Deus? É aqueles que nasceram de novo por meio do Espírito de Deus. E eu quero te convidar para Romanos, capítulo 12, que é quando o Espírito reorganiza a mente. E, na verdade, não só a mente, o corpo todo. Porque esse texto de Romanos fala da mente, mas fala do corpo. E eu quero ler a partir do capítulo 1. Eu vou ler uma versão diferente, que é a NVT, que eu gostei mais para essa ocasião. Mas pode me acompanhar aí, eu leio na NVT, ou ouça com atenção. Porque diz assim, Romanos 12, eu vou ler apenas 2 versículos, 1 e o 2. Portanto, irmãos... Suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Senhor, eu peço ao Teu Espírito Santo que fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O texto de Romanos é considerado o texto mais teológico do Novo Testamento. E é uma carta que o apóstolo Paulo faz, costurando um pouco da realidade da lei, do judaísmo, com a graça de Deus, o novo tempo, a nova aliança. Então, para muitos é o evangelho da graça, Romanos, já que foi a carta principal, considerada pelo menos o texto principal da Reforma Protestante lá do século XVI. E aí, você sabe que o ritual cultico do Antigo Testamento envolvia sacrifício de animais. Porque existe uma lógica determinada por Deus que o pecado necessariamente gera morte. Então, no lugar de morrer uma pessoa,
morria um animal. E o animal era representativo do pecado daquela pessoa. E normalmente um animal grande do pecado de uma família inteira. E esse sacrifício tinha um ritual sempre no templo, sempre mediado por um sacerdote. Então as famílias de fora, principalmente, iam apenas uma vez por ano para esse sacrifício e para pedir perdão. E a Escritura diz então que eram cobertos os pecados daquele que oferecia o sacrifício. Mas tudo isso a gente entende como uma construção pedagógica de um sacrifício definitivo que viria mais adiante, por meio de Jesus. E aí o texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, fala muito disso. De Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus que se sacrifica de uma vez por todas, para que nós não precisássemos novamente fazer sacrifícios de animais, ano após ano, culto após culto, porque Jesus é o sacrifício definitivo, realizado de uma vez por todas. E tudo que a gente faz hoje, por exemplo, na ceia memorial, é relembrar, é trazer à memória o sacrifício que Jesus já fez. É esse o nosso símbolo. E aqui, Paulo está escrevendo e dizendo, irmãos, eu quero que vocês entreguem o seu corpo a Deus. Porque vocês devem ser um sacrifício vivo e santo, do tipo que agrada a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou seja, embora Jesus seja um sacrifício perfeito, e foi perfeito e feito de uma vez por todos, Paulo está dizendo, existe um sacrifício nosso a ser feito. Mas o sacrifício nosso não é necessariamente fazer uma longa caminhada, subir escadarias de joelhos, fazer um enorme sacrifício financeiro, ou às vezes ir além das nossas condições financeiras para entregar uma oferta na igreja. Não é exatamente disso. Ou não é isso que o apóstolo Paulo, ao menos nesse texto, está ensinando para a gente. Ele está dizendo que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus. E não é o nosso corpo para morrer. Não é o nosso corpo atirado numa fogueira. Não é o nosso corpo derramando o nosso sangue, como existia na antiguidade, sacrifício de pessoas. Não. É o nosso corpo no sentido da nossa vida. No sentido da nossa entrega a Deus. Como uma oferta. Como um ato de louvor e de adoração. Nós fomos evangelizados por europeus e depois por norte-americanos, então a gente é muito comedido ainda no nosso culto quanto ao corpo. Os irmãos que já estiveram no continente africano sabem que o culto da igreja africana é bem diferente. Eles usam mais o corpo no culto, porque há mais dança, mais envolvimento corporal na adoração. E independente de uma adoração mais comedida ou de uma adoração mais engajada com o corpo, a ideia do apóstolo Paulo aqui é que a nossa vida integral deve estar entregue a Deus. Porque às vezes a gente entrega a Deus uma parte da vida. A gente entrega a Deus, às vezes, ou muitas vezes, o aspecto religioso da vida. Né? No domingo a gente ia para a missa na Igreja Católica Romana e aí a gente entrega o domingo para Deus numa perspectiva evangélica, então agora a gente não vai para a missa, a gente vem para o culto. A gente só mudou o endereço. É só uma entrega do domingo. É só uma entrega de um momento de culto. E o apóstolo Paulo está dizendo, não. Outros que gostam de estudar, tentam entregar a Deus a sua intelectualidade.
se esforçam nos estudos da palavra de Deus, entregando a Deus toda a sua mente. Isso é ótimo. Mas ainda pode ser pouco. Porque Deus também não quer só a mente. Deus é um Deus que quer e que nos quer por inteiros. Corpo, alma e espírito. Ou corpo e espírito que forma a alma, dependendo da perspectiva. Mas fato é, a nossa entrega diante de Deus precisa ser integral. Precisa ser inteira. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, entregue seu corpo a Deus. Uma vez alguém me perguntou, por que os cristãos implicam tanto com os pecados sexuais? E eu pensei, eu acho que às vezes a gente implica muito mesmo com os pecados sexuais mais do que com os outros pecados. Pode ter uma verdade aí. Mas também o apóstolo Paulo lá em Corinto, ele fala que tem muitos pecados que a gente faz fora do corpo. Mas ele fala que o pecado sexual a gente faz no corpo. E ele diz, e vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Então tem uma coisa aí. De que há pecados da mente, há pecados das intenções, há pecados das falas, mas há pecados do corpo. Contra o nosso próprio corpo. Contra o corpo de alguém. Contra alguém. Por isso que as violências são tão graves. Porque você viola o outro. Você viola o corpo do outro. Não é verdade? Então, o que o texto sagrado está dizendo para a gente é: vocês precisam se entregar por inteiro a Deus. E este vai ser um culto agradável ao Senhor. O culto que agrada ao Senhor não é necessariamente a melhor música, não é necessariamente a melhor banda, não é necessariamente você estar vestido com a melhor roupa, não é necessariamente você trazer a maior oferta. É você se trazer por inteiro. E tá tão difícil ser inteiro hoje, não tá? Você tá conversando com alguém e tá no celular. Você não tá inteiro. Você tá trabalhando e tá no Spotify. Você não tá inteiro. Você tá dirigindo e tá ouvindo um podcast. Você não tá inteiro. É verdade que a gente quer aproveitar o tempo. E a gente quer fazer muitas coisas juntos. Eu sou desse time. Amo fazer um treininho ouvindo um podcast. Para mim, eu estou aproveitando aquele tempo. Já escutei livro inteiro em semana de treino na academia. Audiobook. Escutando e treinando. Em certo aspecto, a gente pensa, estou aproveitando esse tempo, né? Estou treinando o corpo, estou aqui me melhorando intelectualmente ouvindo um livro. É verdade. Mas tem um aspecto negativo que tem se tornado uma grande epidemia no nosso mundo, que é justamente a falta de concentração. Aquela sensação de que todo mundo tem TDAH. Aquela sensação de que... A minha esposa falou, eu acho que você tem TDAH. Eu acho... E ela é psicóloga, né? Então, e está estudando neuropsicologia. Eu falei, você já está me dando um diagnóstico sem fazer nenhum teste? Aí eu fui no neurologista, no psiquiatra, aí ele ficou fazendo perguntas sobre a minha infância, sobre a minha época de estudante, de tal. Aí ele falou assim, olha, você não tem nenhuma característica de que você tenha TDAH. Aí ele falou, mas no mundo de hoje, com excesso de telas, com muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, com redes sociais, com excesso de distração, você tem sintomas. Não é necessariamente a doença, mas são os sintomas que estão afetando a sociedade como um todo. E você está dentro disso. E eu falei, é verdade, porque o meu TDAH veio só veio só com a rede social. Antes disso eu não tinha. Por quê? Porque a gente vai querendo fazer muitas coisas e na hora que a gente precisa fazer uma coisa só, a gente não consegue.
Porque a gente está acostumado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu preciso dar atenção só para o meu filho, eu ainda sou tentado a ficar ouvindo alguma coisa. Eu tentei parar com isso um dia que meu filho fez um desenho de mim, ele brincando, eu do lado com um fone. No desenho ele fez um fone no meu ouvido. E aí eu falei, ele tá me vendo o tempo todo com fone. Porque eu estava ali com ele brincando e estava escutando um Spotify, estava ouvindo um negócio aqui, estava... E o quanto isso faz faltar essa coisa de estar integral, essa coisa de estar inteiro. Comecei a assistir uma série essa semana com a minha esposa, Emergência Radioativa, o acidente do Célsio, lá de Goiânia. Interessante. Uma série quase documental, assim. Mas ela ficou no celular o tempo todo. Ela estava ansiosa, preocupada, resolvendo umas coisas de trabalho. Aproveitou que que a série é em português, então não precisava ter aquela atenção da legenda. A gente está viciado em distração. E isso acontece no culto. A gente está no celular, a gente está na rede, a gente está com o pensamento voando. Isso acontece quando a gente está com os nossos filhos, isso acontece quando a gente está no trabalho. Isso acontece quando a gente está no cônjuge. Isso acontece às vezes no momento da nossa intimidade. E a gente está viajando nas ideias. Duro disso. E Paulo está dizendo, entregue o corpo de vocês inteiro a Deus. Eu sei que esse discurso de deixa as preocupações lá fora e entra aqui para adorar a Deus, é difícil. Porque as preocupações vêm com a gente onde a gente está. Mas é necessário um esforço intencional para dizer, agora eu estou em adoração a Deus. Agora eu estou aqui com a minha mente, eu estou aqui com o meu corpo, eu estou aqui com os meus pés, com as minhas mãos, com a minha boca, para adorar a Deus. Estou aqui integral. E quando eu saio daqui, eu ainda estou diante de Deus. Mas sim, eu vou me ocupar com várias outras coisas, a depender da minha rotina, do meu dia, dos meus compromissos. E será uma honra a Deus você se concentrar naquilo que você precisa fazer. Seja numa conversa com alguém, seja numa tarefa do trabalho, seja ao volante. Às vezes a gente está dirigindo meio no automático, né? Aí a gente está escutando, conversando qualquer coisa. Mas se a gente estiver meio perdido no caminho, a gente abaixa o volume do som. A gente concentra no caminho, que a gente está meio perdido, não sabe muito para onde vai. Se for a primeira vez que a gente vai naquele lugar, exige mais foco, mais atenção. Se tem um acidente na estrada, mais atenção. E aí, a gente precisa estar treinado nesse aspecto. Por quê? Porque o mundo de hoje está nos viciando em distração. O mundo de hoje está nos viciando em preocupação. É por isso as crises de ansiedade. É por isso as crises de saúde mental. É uma verdadeira epidemia e tem a ver com o nosso tempo e com a forma que a nossa mente está sendo levada para tantos outros lugares. E aí o apóstolo Paulo diz assim, não imitem a forma e o comportamento, os costumes do mundo. Numa versão anterior, né? Não vos conformeis com esse mundo. Mas eu gostei dessa versão que diz, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem o mundo. Por muito tempo, talvez nas gerações anteriores, ou um modo de pensar mais tradicional, entendia que imitar o mundo talvez era usar uma roupa da moda. Então você está imitando o mundo porque você está usando a roupa que as pessoas do mundo usam. É que a gente é do mundo, né, gente? A gente não é de outro lugar, a gente é desse aqui mesmo. Então você está imitando o mundo porque você está usando a maquiagem que as pessoas do mundo. Você está imitando o mundo porque você está escutando uma música do mundo. Meu Deus do céu, você escutou uma música do mundo, que grave. Você assistiu um filme que é do mundo.
Você assistiu uma série que é do mundo. Você comprou roupa que é do mundo. Né? Como se a roupa divina fosse a roupa social. Lá na rua Conde de Sarzedas tem uma loja de roupa cristã. E aí a loja de roupa cristã é uma loja de roupa social para homem, de calça e de ternos, e de vestidos e saias para as mulheres. É que eles precisam lembrar que Jesus usava saia e vestido, Jesus não usou calça. Nos tempos dele, os homens não usavam calça naquela região do mundo. Então, isso é muito doido, né? Mas, enfim, às vezes a gente pensou isso, né? Que as coisas do mundo eram essas. Mas eu gosto de pensar, eu aprendi a pensar que as coisas do mundo, aqui a que Paulo está se dirigindo, são especialmente aquelas que competem com o Evangelho. E aquelas que tomam o lugar, chamam a nossa atenção e conduzem a nossa mente para um outro lugar, que não um lugar de agradar a Deus. E, de fato, os comportamentos e costumes deste mundo estão invadindo a nossa mente, estão invadindo a nossa casa. Não é verdade? Meu pai me dizia quando era pequeno, se você tomar um soco na rua, você tem que dar 2. Se você apanhar na rua, vai apanhar de novo em casa, então você tem que bater. Isso é o comportamento do mundo. Uma reação raivosa a todo tempo. E às vezes a gente assume isso como algo natural. E diz, não, é isso mesmo. Quando na verdade a gente devia ensinar o Evangelho aos nossos filhos. Dizer, olha, se uma criança menor te bater, você segura, mas você não bate de volta. Você sai de perto, você segura a mãozinha. Ela não sabe bem o que está fazendo. Se uma criança maior te bater, você vem e fala com o adulto. Se afasta, fala com o pai, fala comigo, fala com a professora. Não precisa bater de volta. A gente conversa. A gente dialoga, a gente quer o bem do outro o tempo todo. A gente não vai deixar o padrão desse mundo entrar na nossa casa e no nosso jeito de ser. O padrão da raiva, o padrão da agressividade, a gente vai trocar pelo padrão do amor, pelo padrão do respeito. Levantou a voz, ó, aqui em casa a gente não grita. Gritar é falta de respeito. Não pode gritar. A gente fala baixo. É diferente. A nossa família tem que ser diferente. A nossa casa tem que ser diferente. A nossa casa, ela precisa ter ordem, ela precisa ter disciplina, mas é uma ordem e uma disciplina debaixo do senhorio de Jesus, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E a gente tem que encontrar caminhos para isso. A gente tem que se submeter a esse Espírito de forma que Ele nos conduza, porque Paulo fala que é só assim, se a gente imitar de fato a Jesus, é que nós vamos ter uma mente transformada. E irmãos, a nossa mente é um grande campo de batalha. Nós sofremos tentações o tempo todo. Nós sofremos com pensamentos negativos o tempo todo. Nós sofremos com preocupações o tempo todo. Nós sofremos com o chamado excesso, né, de dopamina, de prazer rápido dos algoritmos e das redes sociais o tempo todo. E nós não podemos nos conformar com esse mundo. E não podemos subestimar o poder desse mundo. Não que eu sou um cara que ache que o mundo tem mais poder que Jesus, ou que o Espírito que atua no mundo é maior do que o Espírito do Senhor. Não, mas eu estou convicto de que Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos, e se a nossa vida está nas mãos dele, ninguém nos tira da mão dele.
Eu estou plenamente convicto disso. Mas eu também sei que se eu expor a minha mente aos algoritmos do Instagram, o Instagram vai conduzir a minha mente mais do que eu gostaria. Se eu expor demais a minha mente aos algoritmos da lógica pornográfica da internet, aquilo vai ocupar a minha mente. Se eu colocar a minha mente o tempo todo exposto ao Netflix, que seja, aquilo vai tomar conta da minha mente. Então eu não posso subestimar a exposição de certos conteúdos, porque aquilo vai tomar conta da minha mente. E aí a gente precisa voltar e perceber aquilo que está alimentando a nossa mente. Assim como a gente tem que tomar cuidado com aquilo que alimenta o nosso corpo, né? Mas fala, segura a mão do açúcar, come fruta, come salada, come legumes, come arroz e feijão. Aquilo que alimenta bem o nosso corpo é fundamental. E aí temos que prestar atenção naquilo que alimenta bem a nossa mente. E Jesus, 2000 anos atrás, já dizia, a palavra do Senhor é comida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então a palavra é um alimento. Agora, se a gente fica 5 horas no Instagram e 5 minutos lendo a palavra, o que vai ocupar mais a nossa mente? Preciso dizer. O que vai ocupar mais a nossa mente? 3 horas de YouTube e 3 minutos lendo a Bíblia? O que vai ocupar mais a nossa mente? Seja o que for. Seja para ver meme, seja para ver jornal. Eu, às vezes, me sinto meio viciado em jornal, em notícia. Fico vendo coisa de guerra, fico vendo coisa do mundo. Com a desculpa de que preciso estar atualizado. De fato, preciso. Mas chega uma hora que a minha mente é só isso. É só essa falação, é só essas informações, é só isso. E aquilo que importa para alimentar minha alma, de repente está vazio. Não tem nada. E o meu filho? Na escola, exposto aos conteúdos escolares. Em casa, assiste TV, assiste desenho, outras coisas. E quando que eu ofereço o alimento da palavra para ele? Quando? Que a gente ora, que a gente vai para a Bíblia, que a gente se disciplina e se alimenta daquilo que de fato transforma a nossa vida e nos conduz para perto de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo precisa reorganizar a nossa mente. E não é simples. E precisa ser todo dia. Pastor, precisa orar todo dia? Sim. Precisa ler a Bíblia todo dia? Sim. Porque essas disciplinas espirituais não é um mero costume religioso. São disciplinas espirituais que colocam a sua mente no eixo. Que coloca a sua cabeça onde deve estar. Porque ao longo do dia, você vai sofrer várias tentações. Ao longo do dia, virão várias dificuldades. Ao longo do dia, você vai enfrentar várias coisas. Mas se você está alimentado da palavra de Deus, e por isso que eu gosto do devocional logo cedo, se você leu um versículo que seja, ficou com aquele versículo e pensou, eu vou memorizar esse versículo, eu vou ficar com ele o dia todo. O dia todo eu vou ficar com esse texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou ficar com esse Salmo 23, versículo 1 o dia todo hoje. E em tudo que acontecer, eu vou lembrar desse texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou ficar pensando como é que é essa coisa de Deus ser o meu pastor. Eu vou ficar pensando como é que é essa coisa de eu ser uma ovelha de Deus. Como é isso? Eu vou ficar pensando nisso. E vou tentar agir
em tudo que eu tenho hoje para fazer nessa perspectiva. De que Deus é o meu pastor e de que eu sou ovelha dele. Eu vou ficar com esse texto hoje. E no outro dia, um outro texto. E no outro dia, um outro texto. Você vai ficar com esse texto. Você vai inculcar na sua mente. E você vai ter, sim, horas em outras coisas. Porque você está trabalhando, você vai ter horas, às vezes, no WhatsApp, ou nos e-mails, ou numa planilha de Excel, ou em tantas outras coisas. Ok. Você vai ter também o seu Netflix de lazer, tá tudo bem. A série, o filme que você quer assistir para dar uma descontraída. Beleza. Beleza. Mas não subestime o efeito dessas ferramentas tecnológicas e desses conteúdos na sua mente. As horas de exposição. A série que eu estou assistindo é sobre o acidente radioativo lá de Goiânia. Né? E qual é a lógica ali do acidente radioativo e da exposição, no caso, ao césio? Quanto mais contato, mais exposição, mais contaminação. Uma coisa meio lógica, né? Mais perto do fogo, mais quente. Perto demais, você se queima. Você se afasta, a temperatura diminui. Só que a questão, e eu lembro do cara explicando isso na série, e ele diz, só que o problema é que a radiação, ela não sente nada na hora. Então o fogo você sente queimar e você se afasta. A radiação você não sente nada. As pessoas foram se contaminando porque elas não sabiam que aquilo fazia mal. Então elas foram se contaminando. Depois, 10 dias depois, começaram a vir os efeitos. A sua exposição demasiado a certos conteúdos talvez não vá causar um efeito ruim na hora, mas essa exposição continuada vai te fazer muito mal. E você precisa se disciplinar. Você precisa, às vezes, da ajuda de outras pessoas. Nós estamos enfrentando, por exemplo, uma nova geração com habilidades sociais muito pequenas. Os headhunters, aqueles que entrevistam pessoas para novos empregos, estão começando a falar que nas novas gerações, alguns exigem o home office. Outros exigem o home office e reuniões também online. Outros exigem que o trabalho não seja só online, mas seja só por áudio, porque ela não quer se mostrar nem em vídeo para as outras pessoas, nem para os colegas de trabalho. Outros exigem que o trabalho seja home office, sem vídeo, sem áudio, só em texto, para ela não ter que interagir com alguém, senão por meio de mensagens textuais. A gente está crescendo e está vendo uma geração de jovens, de adolescentes que não saem do quarto. Porque eles trabalham de dentro do quarto, eles estudam de dentro do quarto, só que eles não conseguem se relacionar fora do quarto. Eles perderam as habilidades sociais de conversar, de interagir, de dialogar com as pessoas. Porque eles foram ficando ali. E às vezes a gente vai achando que tudo bem. Está trabalhando, está estudando. E por vezes está trabalhando e está estudando mesmo. Só que aquilo em excesso faz mal. Se não tiver uma atividade social envolvida, se não tiver uma atividade esportiva envolvida, se não tiver outros movimentos, aquilo vai adoecendo, vai criando uma fobia de gente, vai criando uma fobia de pessoas. Esses dias falando com o meu psiquiatra, ele falou, o problema dos afastamentos no trabalho é que, ok, o afastamento é necessário no momento de doença, de crise, mas se a pessoa fica muito tempo afastada do trabalho, ela começa a descrer dela mesma e do potencial dela para trabalhar.
Porque ela começa a duvidar das próprias capacidades, porque ela teve que ficar muito tempo afastada. Então, à medida que as coisas que a gente mais faz, elas vão tomando conta de nós e da nossa vida. Elas vão nos afetando, para o bem e para o mal. A gente toma um solzinho, toma uma vitamina D, a gente vai para um esporte, essas coisas vão fazendo bem para o nosso corpo. A gente vai se cuidando, a gente vai tendo encontros com pessoas que a gente ama, a gente vai interagindo socialmente, isso vai fazendo bem. E à medida que a gente se isola, que a gente se fecha, que a gente se reprime, que a gente guarda rancor, que a gente guarda mágoa, que a gente guarda as dores, isso vai nos adoecendo por dentro. Essas coisas vão tomando conta da nossa mente. Os nossos pensamentos começam a ser pensamentos ruins o tempo todo. Isso vai nos adoecendo. A gente precisa se abrir. E do mesmo jeito que a gente faz com uma criança. Menino, levanta do sofá, vai brincar. Vai jogar bola, vai correr. Vai se exercitar. Vai gastar essa energia. A gente tem que fazer, às vezes, com nós mesmos adultos. Olhar no espelho e dizer, vamos? Vamos pensar coisa boa, vamos fazer uma coisa boa. Vamos fazer outras atividades, vamos ler a palavra. Vamos consumir esse alimento espiritual que nos faz tão bem. Vamos nos expor a ele. E expor a ele não é só deixar a Bíblia aberta no quarto, mas é lê-la, estudar, meditar, orar. Colocar a nossa mente, o nosso corpo em disciplina espiritual, para que a gente compreenda qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Não é só orar no momento de uma decisão importante ou no momento de uma necessidade importante. É também. Mas é orar todo dia. É ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque é nisso que a nossa mente vai sendo transformada. Porque não temos dúvida, o espírito do mundo vai conduzir a nossa mente para muitos lugares. Vai nos oferecer, por meio da internet, das redes sociais, das propagandas, de tudo. Do bom e do ruim, né? A gente recebe propaganda de absolutamente de tudo o tempo todo. Cada coisa puxando a nossa atenção para um lado. Cada coisa tentando puxar o nosso dinheiro para um lado. Cada coisa tentando puxar a nossa energia para um lado. Você já sentiu isso, né? Às vezes você passa um dia mexendo na internet e parece que é um dia improdutivo, mas que ao mesmo tempo a sua energia foi ali. Te drenou, você está cansado, seus olhos estão cansados. E estão mesmo. Porque é tanto estímulo que vai puxando a sua energia. E você precisa se concentrar. Agora eu estava fazendo musculação com o celular, né? Então era meio musculação, meio no celular. Aí eu fui para outras práticas, o pilates, yoga. Porque daí eu deixo o celular de lado. Aí aquela aula tem uma professora conduzindo e aí eu estou concentrado. E eu já vi muita diferença de qualidade. Na musculação eu fico lá fuçando, o descanso de 1 minuto vira 5, tal. Mas quando eu faço uma atividade dirigida, eu estou mais concentrado. Quando eu faço uma aula presencial, eu estou mais concentrado. Quando eu faço uma aula online, meu Deus, o pensamento voa para todo lado. O celular é muito atrativo, milhões de aplicativos, a nossa mente voa. E aí a gente se alimenta de qualquer coisa. E muitas vezes não se alimenta do nosso arroz com feijão. Do arroz com feijão e carne, que é a palavra de Deus. Que é o mais importante para nós. E Paulo está dizendo,
se entregue o seu corpo, a sua mente a Deus, em culto, numa experiência com Deus, para você ser transformado. E aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Entregue-se a Ele com o corpo, com a mente inteira. Sim, leia a palavra todo dia. Sim, ore cotidianamente. Sim, faça disso um exercício espiritual na sua casa. Sim, se você tiver filhos, mais ainda. Alimente-os da palavra. Se alimente da palavra. Creia que essa palavra, de fato, alimenta você tal qual o seu almoço, tal qual o seu café da manhã, tal qual o seu jantar. E preste atenção com o que o mundo está te oferecendo. Até para você ter discernimento e poder dizer sim ou não para aquilo que você está vendo, para aquilo que está sendo oferecido nas telas para você. Você vai poder discernir. Isso aqui é bom, eu vou usufruir. Isso aqui me faz mal, eu vou tirar da minha vida, eu vou tirar da minha casa. Mas para isso você tem que estar atento, você tem que estar reflexivo. Você não pode estar levado pelas ondas. Você não pode estar simplesmente consumindo tudo quanto é conteúdo que você vê por aí. Porque consumir qualquer conteúdo que tem por aí é como você se alimentar de comida que está caída na rua. É como você comer qualquer porcaria, qualquer lixo. Vai te fazer mal. Você tem que olhar e refletir e dizer: isso aqui me faz bem ou me faz mal? Isso aqui eu devo pôr dentro de mim, e os olhos são janelas da alma, alguém já disse, né? Isso aqui eu devo colocar para dentro de mim ou não? Eu tenho que tirar do meu horizonte, eu tenho que tirar da minha vida, eu tenho que tirar de diante dos meus olhos. Mas para isso a gente tem que estar atento e reflexivo com a vida. Até para discernir uma coisa da outra. Não é verdade? Às vezes a comida está meio estranha, a gente dá uma cheirada, né? Para ver se está azeda. Está meio estranho. Deixa eu ver se está boa. Se estiver ruim, eu não vou me comer, vai me fazer mal. Não vou colocar para dentro. Né? Mas às vezes a gente põe para dentro cada porcaria. Às vezes a gente põe para dentro de nós cada lixo. Para dentro do nosso olho, para dentro do nosso ouvido. Cada porcaria que está nos envenenando. Está nos matando. E a gente não está prestando atenção. A gente precisa discernir. A gente precisa ficar atentos. E Paulo está dizendo isso. Não se conforme com esse mundo. Não deixa esse mundo conduzir vocês. Não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Por qualquer coisa que se diz por aí. Sejam levados pelo Espírito de Deus. Seja conduzido pelo Espírito de Deus. Essa é a minha oração hoje. E para isso, pratique as disciplinas espirituais. As mais básicas delas. Leitura da palavra, oração, participação no culto comunitário, na adoração, no louvor a Deus. São disciplinas espirituais fundamentais para você se manter firme e alimentado por Deus. Amém? Fique de pé. Senhor, eu quero te pedir que realmente o Teu Espírito Santo conduza a nossa vida, todo o nosso corpo, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções sejam moldadas, sustentadas pelo Espírito Santo do Senhor. Nos dá discernimento, Senhor, sobre cada conteúdo em que somos expostos.
Nos dá discernimento a respeito daquilo que entra nos nossos ouvidos, daquilo que entra na nossa mente pelos nossos olhos, daquilo que pensamos, daquilo que alimentamos a nossa alma. Dá-nos discernimento, Senhor, para que entre dentro de nós aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos abençoa. Senhor, que nós, como cristãos, sejamos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte para abençoar a outros. Que da nossa boca saia a palavra do Senhor para consolar, para orientar, para aconselhar, para advertir, para disciplinar. Com o discernimento do Espírito. Com o sopro do Espírito na nossa vida, Senhor. Não nos deixe tomar o formato deste mundo. Não nos deixe nos amoldar ao padrão deste mundo. Não nos deixe ser papagaios de falas negativas e mentirosas tão fortes nesse mundo. Mas nos dá a Tua palavra com o Teu Espírito Santo para propagar a Tua verdade, o Teu Evangelho nesse mundo, Senhor. Nos ajude a nos disciplinar com a palavra, com a oração, com os cultos, com os pequenos grupos, de forma que a gente entenda e faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.